Estamos aqui para mais uma edição do nosso Robcast e hoje com essa preciosa Serli, uma mulher linda que eu já admiro há tanto tempo. Estava conversando com uma pessoa em comum nossa que disse: a Serli é o tipo de pessoa que sabe o seu lugar. Entendeu que não precisa se preocupar com quem é de quem é não sei aonde. Eu estou no meu lugar, bem resolvida com ele. Amo pessoas assim. Eu acho Que que é bom por esse isso, feedback. não é? Começamos bem já. Bem, acho que é por isso que quando eu te vi, já me conectei, né? É uma pessoa autêntica, verdadeira e sabe o que está fazendo aqui. E o mundo corporativo precisa dessa mulher, gente. Fala sobre liderança, Celi, um dos assuntos, né, que você trabalha e que a gente vai bater papo hoje. Que legal. Para mim é um prazer também estar aqui com você, Roberto. Imagina se eu não ia aceitar esse convite aqui de a gente poder trocar as nossas experiências, né? É isso aí. Celi tem uma experiência longa já na área de desenvolvimento de lideranças e eu reparo que você ter feito parte do outro lado faz toda a diferença, né, Celi? Então conta pra gente um pouquinho assim a tua história dentro do mundo corporativo, antes de você ir para o universo da consultoria, já viveu muitos perrengues lá, né? Já sim. Então, eu sempre digo que talvez, e eu coloco bastante energia nisso, assim, ter dado certo esse trabalho que eu faço hoje tem muita relação com a história que eu vivi no mundo corporativo. A experiência para mim faz bastante diferença, né? Facilita demais para mim ter esse lugar de fala. E eu gosto disso, né? Eu gosto dessa coisa da experiência, então isso facilita bastante. Eu comecei a ser líder muito jovem, né? A primeira experiência foi no associativismo. Eu fui coordenadora, primeira posição de liderança que eu tive foi na Jorpemi. Ah, Eu trabalhei na Jorpemi, Associação de Joinville e Região da Micro, Pequena e Médias Empresas, e eu tinha um desafio lá que era desenvolver os empresários das pequenas e médias empresas. Então, esse era uau! meu desafio. Eu coordenava a área de treinamento. Então, foi meu primeiro desafio. Quando eu assumi essa posição, eu nem sabia que seria uma posição de coordenação. Eu estava habituada, sim, com o desafio de montar a área de treinamento, mas eu era analista. Uhum. E aí, de repente, quando me chamaram, não, você vai ser a coordenadora, essa aqui é a sua equipe. E aí eu caí de paraquedas naquela posição e comecei a estruturar a área, e foi bem bacana. Vivi uma trajetória bem interessante no associativismo. Na época, nós fundamos a Uniajo, a Universidade Nossa! Corporativa da Jorpem. Então, estudei muito naquela época sobre universidade corporativa, fiz vários benchmarks naquele tempo tinha a DataSul aqui em Joinville, fui Aham. visitar a Universidade Corporativa da DataSul para a gente implantar, e foi bem legal, assim, quem atuou fortemente comigo nesse projeto foi o seu Wilson, que era da Rose Contabilidade aqui em Joinville. Ele era diretor na época lá da pasta de treinamento, porque tem isso, as associações, né? E ali foi a minha experiência de liderança, assim, com projetos interessantes, respondendo para pessoas bem diferentes, porque o associativismo tem isso, cada diretor é de um lugar diferente, né? E Uhum. foi bem bacana. Depois eu fui para a Salfer, para o varejo, e aí no varejo também fiz uma trajetória bem legal lá, de assumir também coordenação, assumir a gerência. Minha primeira gerência foi no varejo, e foi uma escola muito interessante para mim, Imagina. porque é resultado na veia, né? Todos os lugares precisam dar resultado, mas o varejo, ela tem aquela coisa, a gente comemora a meta agora, amanhã a meta tá zerada, a gente Sim. começa de novo. Tive que me reinventar muito, em muitos momentos enquanto recursos humanos, porque a área de recursos humanos no varejo, nós éramos cobrados pelo desenvolvimento do vendedor da ponta. Então, eu tinha, por exemplo, dentro da minha meta, a maturidade do vendedor novo. Porque se a gente contratasse um vendedor, eu tinha que treinar ele bem treinado para ele poder vender a média de venda da loja num período de Imagina. 90 dias, Uau! que era o período de experiência. Então, eu tinha metas bem ousadas, então tinha que ser muito criativa na área de treinamento. Lá eu montei um projeto chamado Loja Escola, que assim ganhou vários prêmios, inclusive aí nesse meio de recursos humanos. Então foi uma escola mesmo, assim, como que eu trabalho o desenvolvimento das pessoas para gerar resultado.
E aí foi muito bacana porque ali a minha liderança se consolidou mesmo, né? Uhum. E aí quando eu saí do varejo, eu fui para a indústria. E na indústria também foi bem bacana, assim, eu acho que foi onde encerrou meu ciclo, né? Eu trabalhei na área de serviços, É. no comércio, né? No varejo, e depois eu fui para a indústria. E aí encerrou meu ciclo ali na indústria. E foi muito bacana porque é totalmente diferente o contexto. Na indústria as coisas são mais lentas, né? Mas elas são mais profundas. Uhum. Então, os projetos são maiores, as discussões são maiores, né? Tem a preocupação com o resultado também, mas eu tive outros aprendizados ali, foi bem bacana. E essa jornada me ajudou a desenvolver o que eu faço hoje, né? Então eu busco muitos exemplos assim dessa do meu dia a dia, de como eu vivi isso. Mudou muito o mercado de trabalho, o trabalho, as relações mudaram, né? Demais assim. Mas o básico é o básico. Sim. Respeitar as pessoas, liderar é sempre liderar, né? Sim, sim. Fazer com que as pessoas entreguem resultados para o grupo, para a empresa, é sempre o mesmo desafio, É. né? No passado, agora. Então, é bem bacana. Me ajuda bastante hoje em dia essa experiência. Que legal. Não, imagino, porque é um lugar de fala de propriedade, né, de autoridade. Isso as pessoas saem daquela coisa, é bonito você falar, queria que você Uhum, vivesse o que eu vivo aqui, uhum, né? E aí eu imagino o quanto você deve ouvir dos líderes algo do tipo, que a vida de líder é solitário, que é difícil às vezes tomar alguma decisão porque tem várias coisas envolvidas, né? uhum. Você tem contribuído hoje dentro das organizações com que conteúdo, com que contribuição você tem Uhum. levado para esse líder que está desesperado aí Uhum. sozinho? Então, isso é bacana isso que você falou, assim, essa questão do líder se sentir solitário, né? É tão comum, né? A gente lia isso na bibliografia, né? E não entendia, mas como ser solitário se tem toda a equipe, se tem. Sim. Mas é no papel dele, às vezes na troca dele poder trazer as suas vulnerabilidades, né? Nem sempre ele consegue ter essa liberdade dentro do universo corporativo para poder trocar com as pessoas. E é tão interessante que hoje eu contribuo de duas formas. Hoje, através do desenvolvimento das lideranças, então, tenho projetos de desenvolvimento de líderes nas empresas, mas também na mentoria. Eu faço bastante a mentoria individual. Então, hoje eu até digo que tem tomado bastante do meu tempo a mentoria de executivos, de gerentes, de coordenadores, de novos líderes, menos de novos líderes, mais de pessoas que já estão no cargo, na posição, e só mudam os segmentos. Os problemas são os Que nem mesmos. casa, né? Só muda o endereço. Isso, é isso mesmo. E é tão interessante que de vez em quando aparece um líder, né? E aí ele diz assim, eu preciso marcar um horário contigo. E eu disse, nossa, mas a pessoa já fez o processo, Aham. já encerrou o processo de mentoria, mas de vez em quando ela me chama, preciso de uma sessão aqui com você. E aí eu entro, o que está acontecendo? Eu disse, olha, eu preciso de alguém para conversar. Ai, olha só. Preciso ter alguém porque está acontecendo isso, olha só o que eu fiz com a minha equipe, olha que caminho, olha os meus resultados, mas eu preciso de alguém para olhar para aquilo que eu estou fazendo aqui de fora. Uau. E isso é interessante porque por que você não trata com o teu diretor, né? Porque às vezes o que ele vai falar para o diretor vai ser avaliado de uma outra maneira, nem sempre eles têm essa liberdade, né? Olha só. E isso é muito legal quando a gente olha de fora, né, esse contexto da empresa, porque a gente tem dois movimentos. Tem um que é a dureza, né? Eu não posso trazer, então, não são todos os líderes que podem trazer as vulnerabilidades para quem está em cima, porque tem aquele receio da avaliação. E outros, eles estão com o gestor, com a pessoa que está em cima, na zona da amizade, Sim. que também não contribui. E eu encontro muitos profissionais que eles têm uma relação tão boa com quem está em cima que eles entraram na zona da amizade. Eu já dei até um nome para esse lugar, assim, que eu chamo da zona da amizade, né? Entrou nessa friend zone ali e ele não consegue,
ele não vê possibilidade de ter uma troca profissional que agregue para essa pessoa. Tem um bom relacionamento, tem uma clareza de qual é a meta que tem que ser entregue, os ritos de gestão estão claros, mas ele não se sente confortável em Olha trazer. só. Eu me lembrei agora do livro da Kim Scott, que ela fala da sinceridade radical. E aí o quadrante, né, onde você se importa muito com a pessoa, mas não está desafiando. Daí vem a empatia nociva, que é isso que você está falando, né? Isso aí. Aí na hora de um feedback eu não dou conta de falar o que a pessoa de fato precisa ouvir, porque eu me importo demais com você. Eu não quero que você fique chateado É comigo. isso aí, Só que perfeito. esquece de ver o quanto você está atrapalhando o desenvolvimento da pessoa, né? Perfeito, isso aí. E esse é um ponto, assim, o que tem me chamado bastante atenção agora. Eu tenho vários mentorados que estão neste lugar só. aí. Que, Será que é porque a gente pediu para que a humanidade entrasse mais no mundo corporativo e daí a galera perdeu a mão? então, eu estou fazendo a seguinte leitura. Eu acho que uma é essa. Ele tem uma dificuldade instalada que é saber qual é o limite. Qual é o limite? Porque eu acho importante, precisa. Dentro dessa liderança humanizada, você tem que estar próximo. Mas eu falo sempre isso, assim, na mentoria, eu falo isso no desenvolvimento de líderes. O líder tem vários papéis. Então, tem um momento que você está num papel mais humano na frente do humano ali, e tem um momento que você tem que estar nesse papel de líder. E eles estão fazendo muita confusão desses papéis. E aí, toda a cadeia fica confusa. Eu fico confusa, eu não consigo sentir liberdade de trocar. E aí eu tô criando uma cultura, né? Isso mesmo. Então, tem os dois pontos, assim, tem essa cobrança por você ser mais humano, né? O medo do mercado também, porque se eu não tiver esse lado humano, eu posso perder a pessoa, eu não posso cobrar muito, mas a gente está com uma dificuldade das pessoas se empoderarem muito dos seus papéis aqui. Elas estão muito empoderadas aqui, estão esquecendo. Olha só. E o outro lado também é verdadeiro. Por que está vindo essa discussão tão forte com relação à saúde mental? Porque quem vai para cá fica só aqui, não consegue voltar. Olha como é interessante, né? Não, e porque o líder é isso, é jornada. Tem hora que a gente está aqui, tem hora que a gente está ali. Então, tem horas que eu estou neste lugar de exercer o poder. Existe o poder dentro da empresa, isso é milenar, a gente precisa dessa referência. né? Eles precisam, a equipe precisa qual é o caminho a ser seguido. Então, quando eu estou dando esse caminho, eu preciso estar neste lugar. E eu me perco. Quando eu estou aqui, aí eu gosto também desse comando e controle, e aí eu esqueço das relações. Então, eu percebo que há um descompasso, assim. Tô viajando agora aqui, né? Vamos viajar na maionese aqui, mas me parece que é um movimento muito parecido com o movimento social que a gente está vivendo também. Porque nós viemos de uma geração que os pais mandavam, o filho obedecia e não tinha escolha. Perfeito. A gente não gostou, né? A gente entendeu que era um lugar que não foi legal, difícil, né? A gente tem muita ferida por conta disso. E aí a sociedade meio que escolheu um outro jeito de funcionar. A gente tem hoje, né? A gente vê o resultado disso de pais que viraram best friends de seus filhos. Perfeito. E não souberam se colocar numa postura de liderança dentro de casa. Então, eu faço muito essa relação dentro de casa porque, né, vida real, né? Tem uma de 14, um de 12. Sim. Então, eu vivo essa liderança todo dia dentro de casa. E eu sei como é importante me posicionar, né, com os meus filhos. Se eu virar muito amiguinha deles, também não é esse o chamado para minha liderança na vida deles, né? Será que é isso também, Celi? Meio que a gente, como sociedade, está também procurando um jeito que não era aquele. Sim. Não gostamos daquele. Vivemos um 8 ou 80 e agora talvez a gente está se encaixando nisso? Pode ser. Agora que você trouxe essa reflexão, pode ser. Né? Pode ser esse caminho mesmo. Da mesma forma como a gente estava falando aqui nos bastidores antes, né, dos novos líderes, né, das pessoas que estão assumindo a sua liderança, eles precisam do como. Cada vez que muda alguma coisa aí no mercado, toda a cadeia precisa
desse como, Desse jeito, né? desse ajuste, né? E nem todas as pessoas estão antenadas com o que está acontecendo no mercado, né? Às vezes você entra dentro do ambiente corporativo e fica tão bitolado ali naquela entrega, não olha mais o contexto, não olha mais o que está acontecendo no mercado e acaba, quando eu dou por mim, quando eu vejo quem está chegando, eu vejo as perguntas que estão sendo feitas, aí vem essa confusão. Foi engessado. E pode ser isso mesmo, É, né? verdade. E aí estava pensando aqui também sobre quando você falou ali que eu gosto dessa posição, né, Uhum, de liderança, ou de que eu mando e os outros obedecem. Tem um ponto que eu acho que, se o líder não ajustar, ferrou com tudo, né? Que é ele entender que ele está ali a serviço, uhum, né? E esse é um lugar perigoso de se estar, quando a gente acha que agora eu ocupei uma posição em que as pessoas têm que me ouvir, e na verdade o que mudou só é a maneira como ele tem acesso às informações, mas ele tem uma responsabilidade muito grande, né? De traduzir para a equipe aonde a gente precisa chegar. uhum. E essa tradução é um serviço. É um serviço, perfeito. Como é que a gente traz essa consciência para o líder sem parecer que a gente agora quer que você seja abraçador de árvore, né? Que você tem que ser bonzinho. Não tem a ver com ser bonzinho ou autoritário, mas é entender o papel, né? Sim. E é bem, bem boa essa tua questão, porque quando eu olho para essa tua dúvida, ela me remete assim à adaptação. O serviço, ele está na adaptação, porque não adianta eu ter o meu jeito de liderar, depende muito da equipe que eu tenho. Sim. E aí a grande sacada da liderança está em ela conseguir adaptar essa linguagem, né? Qual é o resultado que eu preciso dar? Qual é o caminho que a gente vai seguir? Como que eu converso com a Roberta? Como que eu falo para a Serli? Às vezes eu tenho que adaptar, às vezes não, todo momento eu tenho que adaptar, porque o perfil da Roberta é um, o perfil da Serli é outro, o desafio da Serli é um, a da Roberta é outro, a dificuldade da Serli é um, a dificuldade da Roberta é outra. Então, esse serviço está na adaptação. E isso eu percebo muito, assim, principalmente no individual, quando eles vêm e eles abrem de fato as dores que a liderança tem, isso fica nítido para a gente. Que é, por exemplo, eu não estou conseguindo entregar resultado através da minha equipe, por exemplo. Aí você vai perceber a forma como ele aciona a equipe, a forma como ele se comunica com a equipe. Eu faço desse jeito, assim para todo mundo. E esse é um ponto importante. Eu faço assim para todo mundo e eu me coloco à disposição de todo mundo, porque eles têm um pensamento ali, a maior parte dos líderes tem um pensamento que o servir eu estou aqui. Deixa a porta aberta. Isso, ó, se tu precisar de alguma coisa, você me procura, ó, você pode me chamar. E, na verdade, a liderança mudou faz tempo. O líder não está mais aqui se alguém precisar, o líder vai até eles. Então, inverteu essa cadeia. Então, não é assim, ó, se precisar de mim, me chama. Eu vou até você, eu estou organizado para ir até você. Eu sei quando que eu vou até você, eu trabalho, inclusive, esse rito de quando que eu vou, quando eu for, eu vou fazer o quê, sabe? Eu tenho essa clareza. Então, imagina, vamos pensar numa equipe. A equipe precisa olhar para o líder e dizer assim, nossa, tá claro como ele opera. Tá claro que ele vem, tá claro que ele se aproxima, tá claro que ele cobra, tá claro que ele desenvolve, tá claro que ele dá feedback. Então, eu acho que o serviço está nessa adaptação. E não é um jeito único, não, porque o meu jeito é assim. Não, eu tenho que adaptar o meu jeito de acordo com os membros da equipe que eu tenho, dá trabalho mesmo, né? E isso é uma coisa tão interessante, porque eu ouço isso direto e eu sempre faço, né? Quem já teve a oportunidade de me ouvir algumas vezes, eu faço sempre o mesmo desenho, né? Porque as pessoas dizem assim, ó,
Ai, Serli, mas a gente fala, e eu mudo o jeito de falar, e eu falo, e aí as coisas não acontecem. Eu disse, mas bem-vindo o papel da liderança, o papel da liderança é esse. Aí eu faço sempre o mesmo desenho, que é um círculo. Aham. Se você tiver preguiça de fazer isso, porque liderar é isso, é fazer sempre a mesma coisa. A gente vai lá e contrata, a gente desenvolve, a gente dá feedback, a gente reconhece, e aí a gente perde, a gente contrata de novo, e a gente comunica e dá feedback, a gente faz sempre a mesma coisa. Tu não pode ter essa preguiça de fazer o papel do líder. Eu faço muita coisa aqui no meu cargo de gerente, mas uma boa parte dela é fazer sempre a mesma coisa com relação às pessoas. Uau. Isso é muito bacana, né, quando tu olha por esse lado. Simples no fim das contas, né? Isso, é simples, só que é a constância, tu tem que fazer sempre. E qual é o o grande desafio que eu percebo? É você ser constante na liderança. Porque tem hora que a organização, a pessoa que está acima de você pede uma coisa, de repente ela pede outra e ela vai te dando mais projetos e mais coisas, e isso vai acontecer sempre. Se você mudar de organização, isso também vai acontecer na outra organização, porque o líder é para isso, é para entregar resultado. Então, eu te dou lá vários projetos para você tocar. Só que eu não posso tocar vários projetos e esquecer das pessoas. É isso, é esses projetos mais as pessoas. Porque quem vai fazer acontecer são elas. Isso, e aí eu preciso olhar para isso através das pessoas. E o que que muita liderança faz? Que a gente trabalha muito isso na mentoria. Eu foco aqui nos projetos e esqueço das pessoas, esqueço de fazer Uau. aquilo que precisa ser feito. E aí é claro que eu não vou entregar, Meu. né? Não, e tu falando aqui, eu sempre me remeto à minha vida aqui dentro da minha casa. Sim. Essa semana falei eu já tinha dito uns 15 dias atrás para as crianças, quando chegam de bicicleta da escola, pôr a bicicleta lá atrás. Por quê? Porque nós moramos numa casa de esquina, muro baixo. Não quero mais um atrativo ali de uma bicicleta para alguém querer passar e sim. pegar, né? Aham. E disse para eles, ó, galera, acho que a bicicleta ali não é uma boa, porque é um atrativo para de repente alguém querer pular o muro, entrar, pegar e tal, não sei o quê. Vamos guardar lá atrás, beleza? Beleza. Cheguei ali, essa semana, tava ali a bicicleta. Esse cara, do jeito que eu falei, não conectou. Uhum. O que que eu vou fazer? E são dois. Uhum. Um pensa diferente do outro, um tem um jeito diferente do outro. Então, tudo isso que você está falando, né? Fico pensando, cara, eu vou amanhã levar os dois lá fora. Uhum. Vamos olhar para dentro da nossa casa, Que legal. né? Isso aí. Vamos olhar para dentro da nossa casa. Vocês estão vendo ali? O que que chama a atenção de vocês ali? A bicicleta. Cara, para o Uhum. cara querer entrar e pegar, você quer perder a bicicleta? Uhum. E talvez para a Ana funcione, para o Gui, talvez eu tenha que ainda fazer de outra forma. E aí eu posso pensar e dizer, cara, não vou mais. Não tenho escolha. Uhum. Verdade. Ou eu ensino, ou eu ensino. É verdade. E aí, eu quero que os resultados dos meus filhos sejam melhores, diferentes. Não adianta eu dizer, ó, se você tiver uma dúvida, a mamãe tá aqui, tá? Né? É isso aí, Não perfeito. dá, né? Analogia perfeita. Analogia perfeita. E assim, nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, assim, a gente vê cada história linda das pessoas, assim, tu fica fazendo o teu trabalho ali de líder e você vê as pessoas se transformando. Você vê as pessoas se desenvolvendo, elas chegando de um jeito e elas indo para um outro lugar, sabe? Sendo desenvolvidas, mudando inclusive as suas vidas pessoais, Sim. porque você ajudou, você contribuiu com as histórias delas, né? E isso é maravilhoso. Isso é o que mais me brilha os olhos, assim, a gente não desistir das pessoas. E quando o líder ele aceita esse papel, ele entra neste lugar de não desistir das pessoas, né? Mas dá trabalho. Dá trabalho e faz sempre a mesma coisa, né? Mas colhe os resultados também, então é muito legal. E algo que o líder não pode entrar no jogo é rotular as pessoas e achar que ela é aquilo, né? Perfeito. Porque senão a gente desiste mesmo. Desiste. Porque se eu rotulei o João como preguiçoso, qualquer demanda que eu for levar para ele, eu vou lidar com um preguiçoso. Perfeito. Eu não lido mais com o João, né, Serli? Eu já vou com as minhas resistências, já vou com o rótulo que eu coloquei nele e aquilo me limita de investir na pessoa. E aí a gente entra na roubada de achar que, ou é outro que vai ter que fazer, ou daqui que eu vou fazer. Aí entra aquele líder que sabe que ele sabe fazer. Aí vai fazer pelo Vai se colaborador. colocar no processo e sai do estratégico, né? Perfeito.
E isso que você falou é bem interessante, assim, porque é, o que que eu percebo, né? Quando você traz esse exemplo, né, de um líder ir lá e pegar, a gente tem muitos líderes que não querem mais ser líderes porque dá muito trabalho, mas porque eles acabam pegando demais É. o que não é deles por conta disso. Aí eu vou trocar a pessoa, eu vou desistir da pessoa. Uhum. Aí você desiste e tu fica pensando, nossa, peguei uma pessoa pior do que esse que eu tinha. Uhum. Devia ter ficado com esse porque meu problema era menor Sim. ali, mas porque desistiu da pessoa. E eu sou uma pessoa, é até interessante falar isso assim, né? Porque a minha escola é recursos humanos, eu vim de recursos humanos, hoje eu estou neste lugar aí de estar mais próximo das lideranças, mas eu falo sempre assim que o papel do líder é olhar para esse humano, desenvolver ele para que ele seja o melhor profissional que pode ser. Uhum. Só que isso não significa que tu vai gostar dele, porque Uhum. tem pessoas que não são gostáveis. E Tem. eu falo isso direto, assim, as pessoas ficam meio apavoradas, assim, porque, nossa, mas tu veio de RH e tu diz que tem pessoas que não são gostáveis. Tem pessoas que são difíceis de serem, sabe, de a gente se aproximar, de a gente criar aquela ligação, até mesmo o líder, liderado, né, você não vai gostar de todo mundo, Uhum. mas o teu olhar para este profissional, ele tem que ser o mesmo. Olha que difícil, né? É aí que está o desafio, porque o fato de eu não ter tido uma conexão com você, a ponto de gostar de você, não significa que eu não vou fazer o meu papel de líder no teu desenvolvimento, e eu vou fazer o máximo, igual eu faço com todos os outros, para que você entregue o teu melhor como profissional. Uhum. E essa é a riqueza da liderança, Isso quando aí. você consegue, inclusive, trabalhar isso em você, Uhum. porque é um desafio para a gente, Sim, e né? aí não tem como não passar pelo autoconhecimento, né? Perfeito, porque a gente pode desistir da pessoa. Ah, como eu tenho uma dificuldade ali, eu desisto da pessoa, né? Uhum. Eu tenho experiência pessoal, assim, na minha gerência, de ter colaborador, assim, que a equipe dizia assim, ó, não, é difícil de trabalhar. Gente, mas e qual é o nosso papel? Uhum. Qual é o nosso papel? Se nós aqui na nossa área, que nós temos ferramental, que a gente consegue olhar para as pessoas com esse olhar, se a gente desistir, como que vai ser? Uhum. E eu sou muito crítica, assim, até hoje, assim, né? Sou muito crítica com relação à área de recursos humanos, porque a área de recursos humanos tem que falar a verdade para as pessoas, sabe? Ah, porque tá saindo mesmo, melhor não dizer. Então, aproveita que tá saindo, vamos conversar com a Ai, que pessoa ótimo. sobre isso, Sim. vamos ajudar ela a ser uma pessoa melhor, vamos deixar claro. Ah, mas por que que eu vou arrumar um problema? Por que um problema? Você tem fatos e dados do motivo pelo qual a pessoa está saindo. Vamos ajudar essa pessoa a ser uma pessoa melhor? Tem forma de falar, Uhum. né? E assim, isso é uma coisa assim que me pega bastante quando a gente fala de recursos humanos, mercado, o papel do RH. É. O papel do RH deveria ser esse de olhar esse humano que está ali Uhum. e contribuir com este profissional dele, mas nem sempre vai ser fácil para a gente aqui. E a minha experiência profissional, né, nesse exemplo que eu te dei, é bem esse mesmo, assim, de a equipe, se ali não dá mais, mas qual é o nosso papel? E aí a gente trabalhar a pessoa e hoje, por exemplo, a pessoa assumiu já a área de recursos humanos de uma empresa. Nossa, já pensou? Que é outro profissional, Ah, entendeu? Era de uma maneira e hoje está de outro, olha entendeu? só. E assim, isso me orgulha demais, assim, isso é o que me enche os olhos. Ah, eu imagino. Nossa, Porque, na verdade, as pessoas não são descartáveis, né? isso, E aí você não é nem só pensando em você, sim, mas pode ser que você encontre ela daqui a pouco numa outra empresa de novo, né? isso. Mas o quanto eu estava pensando esses dias numa empresa que eu fui e eu vi a pessoa dizendo assim: "Ah, eu já fiz todos os cursos que tem aqui na empresa eu faço. Uhum. Eles dão curso de oratório, eu faço, eles dão curso de feedback, eu faço, eles dão porque é o único lugar que eu tenho acesso a essas coisas". E Olha aquilo que eu interessante. pensei: "Olha a importância que o trabalho da empresa, da pessoa pode ter para ela". Para ela, para a vida Né, dela, é porque isso às vezes é uma pessoa que não tem acesso a essa é informação, isso aí. não teve uma cultura familiar que levou ela a pensar a respeito disso. Eu até posso falar por mim, né, hoje eu vivo o que eu vivo aqui, como, desenvolvimento de times e tal, porque quando eu era do CLT,
a empresa que eu estava investiu Que no legal. treinamento e ali o meu universo se abriu para o autoconhecimento, porque até então era uma professora de educação física que se Uhum. importava com as pessoas, com a saúde das pessoas, em animar a vida das pessoas, mas eu não olhava para mim. Eu não olhava para o que é esse sentimento, o que é esse comportamento, por que eu ajo dessa forma, o que Uhum. me irrita no comportamento do outro. Eu não fazia essa leitura. Sim. Quando a gente recebeu aquele treinamento, assim, eu disse: "Uau, tem um mundo inteiro aqui dentro, Que legal. que pode mudar a maneira como eu me relaciono com o mundo aqui fora". Uhum. E aí, quantas pessoas têm, às vezes, no seu líder, né, Uhum. no RH da Uhum. empresa, esse investimento nas É. pessoas como a única A alternativa que única ela tem. alternativa. E uma vez um profissional ele me pegou, assim, sabe. Eu estava tão habituada no papel de gerente, assim, a dar feedback, né, e aí um dia um gestor chegou e disse assim: "Ah, eu gostaria de te pedir um feedback". Daí eu disse assim: "Tá, mas se você veio me pedir um feedback, você está aberto para ouvir?" Dele: "Estou aberto". E eu pontuei, eu fiz o feedback com ele, pontuei desde o posicionamento dele como gestor nas reuniões, o que eu via, como que eu via ele com relação à equipe dele, assim, fui pontuando cada coisa, acho que deu em torno de 1h30, assim. Nós tivemos, assim, foi um bom feedback, assim, sabe. Uhum. Ele foi fazendo perguntas, eu fui trazendo exemplos, e assim, foi bem bacana. E aquilo passou, aquilo para mim era mais um rito, assim, da gerente de RH que estava dando o feedback para alguém. E passou um certo tempo, um outro profissional veio e disse assim: "Cirli, eu gostaria de te pedir um feedback". Eu disse assim: "É, tá bom, vamos lá". Aí quando a gente sentou, e eu me preparei para aquele feedback também, quando a gente sentou ele falou: "Sabe por que que eu vim pedir um feedback para você?" Eu disse: "Olha, eu tô habituada a dar feedback, né, mas de fato, assim, tu tá bem distante aqui de mim para me pedir um feedback". Aí ele disse assim: "Porque tal pessoa disse que você foi a única que falou isso, falou isso, Uau, falou isso", e aquilo para ele mudou a forma como ele se posicionava como olha só. gestor. Olha como é bacana, Uhum. né. E é desse papel que eu tô falando. É. Às vezes eu percebo muito isso na mentoria de líder. O líder dá uma volta, uma volta, uma volta, uma volta, às vezes para falar as coisas e não fala nada. Uhum. Não fala, mas às vezes, e eu já ouvi isso e eu concordo, às vezes a pessoa não tem estrutura para ouvir. Sim. Mas se ela veio te pedir, se você, utilizar formas de fazer, Uhum. né, tem tem como você trazer o assunto. Então, Sim. não dá mais para a gente, trabalhar a liderança no invisível. Uhum. A gente tem que trabalhar a liderança no visível. Quando você começa a trazer os assuntos para a mesa, eu adoro um método, e eu não sou metódica. É bem interessante, eu não sou metódica, mas eu adoro um método. Então, quando você traz as coisas claras para a mesa, dificilmente o outro não vai pegar, Uhum. dificilmente. Na hora pode parecer que não curtiu muito, mas ele vai Isso, pensar, né, isso, aquilo vai ficar ali trabalhando É. com ele, e a pessoa pega, Uhum. entendeu? E ela vai sempre reconhecer você, porque você foi aquela pessoa que falou que ele precisava ouvir. Uhum. Que nós estamos muito carentes nas relações disso, né. Sim, Então, da verdade. vamos pegar essa questão aí das redes sociais, né, da forma como as pessoas estão criando relações hoje, né, Uhum. tudo muito superficial. Então o líder acaba tendo esse papel. Ai, ser líder trabalheira, é isso mesmo, ser líder tem que colocar uma energia no Sim. papel, né. E é uma escolha diária. Diária. Você pode não ser mais, Isso mesmo. né. É difícil a gente às vezes eu falo muito o princípio do Twin Tab, ele fala sobre escolhas, né, sobre eu sair do muro das lamentações, sair da culpabilização do outro e assumir a responsa. E às vezes a gente ouve dentro das empresas, a postura do líder dizendo isso: "Ah, mas eu tenho que fazer isso, né, paciência, Uhum. não escolhi". Você escolheu. Isso Hoje você escolheu bater teu cartão é verdade, e estar aqui. é Hoje você verdade. escolheu continuar essa jornada. Ninguém colocou uma arma na tua cabeça Uhum, dizendo: "Vai". uhum, Não, a gente disse um sim para uhum. todas as coisas, Sim. né. E aí eu estava pensando aqui, a minha experiência com liderança, eu vivi 2 anos de liderança antes de sair da Uhum. empresa,
E um ponto bem desafiador, assim, para quem está entrando nesse universo é, até ontem eu estava ali falando mal do meu líder com a galera, né? Perfeito. E agora eu sentei nessa cadeira. E há uma insegurança, né, de se posicionar. Como é que agora eu chego e mostro aqui que quem está com a caneta na mão sou eu? Faço ou não faço? Você encontra muito isso dentro das organizações? Sim, bastante. Por que isso, né? Porque ele precisa fazer a passagem. Só que a passagem não é rápida, ela é gradual. E aí, lembra da zona da amizade? Uhum. Tu tem que. Hoje ainda tem um projeto que eu participo, é gratuito, assim. Eu tenho uma coisa comigo que eu sempre quero retribuir à sociedade aquilo que Sim. eu recebo, né? Eu recebo tanta coisa boa assim, então eu tenho sempre colocar para a sociedade um pouco do meu serviço. Aham. E aí eu tenho algumas mentorias gratuitas que eu faço online. E hoje eu peguei uma mentorada de São Paulo. 6 horas foi a minha mentorada. E ela estava trazendo justamente isso. Olha, eu sou da contabilidade e eu estava junto com as pessoas como analista sênior e agora eu sou coordenadora. Mas eu vejo que a gente está nessa confusão aqui. Eles estão na confusão, eu estou na confusão. E é muito interessante isso, porque fazer a passagem ela é gradual, mas tem alguns ritos que você precisa estabelecer. E a gente lembra que eu falei que eu gosto de um método, né? Aham. Eu criei com ela ali na mentoria um método para que ela conseguisse, de uma maneira gradual, fazer ficar mais leve essa passagem dela, não abandonando a zona da amizade, mas posicionando ela no papel de líder. Uau. Porque eu acho que isso que é legal, né? Sim. Não é da noite pro dia, eu não vou. Hoje eu estava aqui, amiguinha de vocês, todo mundo junto ali, e daí de repente amanhã eu venho com a cara fechada. Não é assim, né? E a gente encontra muitas Sim. pessoas assim, pronto, hoje eu cheguei com outro crachá, agora Vou eu sou tomar algumas decisões. Agora eu sou diferente. Que diferente, sabe? Agora você tem outras responsabilidades, né? E é legal criar esses movimentos, inclusive com as pessoas, Boa. né? E a gente estava fazendo isso. Como que vai ser o teu posicionamento agora, incluindo as pessoas nessas escolhas de posicionamento? Então, como que você gostaria que eu te acionasse com relação aos teus indicadores aqui? Como que ficaria bom para você? Começa a criar os teus movimentos de sair da zona da amizade e ir para a liderança. Então, isso é bacana, né? É você ir construindo junto com a equipe. Sim. E para mim isso funciona para tudo. Sim. Quando a gente traz um jogo compartilhado, né? Isso. Eu tô no campo com você, eu quero jogar com você. Uhum. Então, quando o líder se coloca numa linguagem de que não é por você, não vou fazer por você, né? Nem vou cobrar de você, De você. a gente vai fazer, eu quero fazer com você. Quando eu entendi Legal isso. que tudo parte disso. Aqui, vamos falar de novo aqui em casa. Aqui em casa não é eu vou lavar, mãe, eu vou lavar a louça pra você. A gente tá na mesma casa. A gente sujou da mesma forma. Lógico, eu tenho papéis diferentes dos seus, mas Sim. a responsabilidade é nossa, né? E quando a gente joga limpo nesse sentido, eu acho que traz uma simplicidade importante para a relação, um comprometimento, né, um engajamento diferente, mas entendendo que aqui a responsabilidade, sim, é diferente. Mas a gente está jogando junto. Perfeito. Então, como é que fica bom para você? Aquela história, né? Nós temos que entregar o relatório para a diretoria até sexta-feira. Inegociável. Não é que agora eu vou ser bonzinho e vou agora ficar, vocês fazem o que vocês quiserem. Não é isso, Não né? é isso. Mas nós temos que entregar até sexta-feira. O que eu posso fazer para ajudar você a cumprir a tua demanda de me entregar isso aí sexta-feira? De repente eu vou acionar o Pedro para te ajudar numa outra demanda para você. Mas assim, eu me mostro, né, nessa disposição de querer jogar junto. Eu tenho sim uma visão ampliada do todo, mas eu tô aqui para servir você na tua demanda específica para que a gente chegue junto no resultado. É isso aí. Quando a gente entende que é mais simples do que parece, só que aí o que eu acho que atrapalha, né, Serli? É o tal do ego, né? Do ego.
É o tal até da ignorância mesmo de como que eu funciono. Os gatilhos que são acionados em mim, o jeito que alguém falou que me desperta lá como que minha mãe falava comigo. E aí vem essa questão importante do líder, né? De ele procurar a autoliderança primeiro, né? Isso. E tirar, muitas vezes, a referência que ele tem do líder que ele já teve, Sim. né? Porque se a gente for olhar os líderes que nós já tivemos, talvez não sirvam mais como uma referência para essa autogestão aí. Então precisa buscar, precisa procurar, precisa se desenvolver, precisa se conhecer para ver qual é o teu lugar confortável, né? Eu comecei o dia hoje de manhã fazendo uma mentoria também com uma gerente, e aí ela estava me trazendo a devolutiva de como foi o plano que nós fizemos juntas para o período ali que ela trabalhou com a equipe, e aí ela trouxe a devolutiva hoje para mim. Ela disse: Serli, foi a primeira vez que foi leve para mim um mês, que eu fui para casa e não precisei ficar trabalhando à noite, que cada um sabia quais eram os seus entregáveis. A minha liderança ficou leve. É este lugar que é bacana a liderança, é na leveza. Sim. Então, quando a gente diz assim, ai, mas é difícil, esse exemplo, né, que você deu, e aí como que eu vou fazer isso? E começa a ficar pesado, né? E a liderança pode ser leve. Então, fazer junto deixa leve. Esse exemplo que você trouxe ali é perfeito. O fazer junto é sexta-feira o relatório, o que que você precisa? Como que eu te ajudo a entregar no prazo? Essa servidão ali de você entrar nesse momento é bacana para dar essa força, mas é tua responsabilidade entregar para sexta-feira. Eu tô junto se tu não entregar. Se tu precisar de alguma coisa, eu te ajudo. Mas a gente entrega juntos, e essa construção ela é bacana e deixa leve a liderança. E quando eu peguei essa gestora lá no passado, o que que ela estava fazendo? A responsabilidade era dela. E a equipe era só executora do dia a dia. Não compartilhavam, eles não estavam compartilhando as coisas. Então ela pegava a responsabilidade para ela e a equipe ficava assim: eu faço e te entrego. Trivial. Eu faço e te entrego. Eu faço e te entrego. E daí? Ela ia para casa, ela não desligava nunca. Sim, porque ela tinha que juntar tudo. Conectar tudo. A ponto, inclusive, vou dar um exemplo, né? A ponto de o profissional dizer assim, ó, já está no seu e-mail. E aí, coisas muito simples, assim, né? A informação o que você precisa está no seu e-mail. Mas é esse tipo de gestora que você quer ser, que a informação está no e-mail, ou você quer ser aquela gestora que vem aqui, me apresenta, mostra teu trabalho para mim, fala aqui como que tu fez, qual foi a tua linha de raciocínio, qual caminho que você chegou nesse número, olha que diferente que é, né? E aí, quando você começa a trabalhar dessa maneira, fica leve a liderança. E uma liderança leve, gente, é um lugarzinho que é gostoso. Sim, porque aí você se sente naquele lugar com vida útil, né? Tipo, contribuindo eu vejo de mais fato. tempo nisso. Contribuindo de fato. E não levando o fardo todo, né? Eu me lembrei de uma frase assim, né, do delegar, né? Que existe o líder que delega, existe o líder que delarga, né? Existe o líder que nunca larga. Que nunca larga. Essa é boa. E aí eu fico nesse jogo. E é importante a gente entender quem nós somos. Sim. Porque às vezes eu acho que eu tô delegando, mas na verdade eu tô dando as tarefas bem básicas para as pessoas, porque na verdade eu não quero largar. Isso. Que na hora que eu tenho que entregar aquilo para cima, para frente, né? Mas aquela velha frase, né, de que se o líder errou, como é que se a equipe errou, quem errou foi o líder. Foi o líder. Se a equipe acertou, quem acertou foi a equipe. E aí vem esse peso, né, então se erraram, fui eu que errei, então jamais não posso errar. Então daqui que o controle fica sempre na minha mão. E aí daí não delega nunca. E a leveza também tá no erro. Sim. Porque, gente, assim, ó, se errar, vamos lá, a gente vai corrigir. Aonde que tá a servidão do líder no erro? Errou, vamos lá, vamos corrigir, vamos aprender como que a gente reduz aí os obstáculos para isso não acontecer de novo, como que a gente prevê para isso não acontecer de novo.
e deixar leve, inclusive, o erro, porque é no erro que a gente inova, é no erro que a gente melhora, Sim. e não no medo de errar, né? É no medo é no erro que a gente sonda como que as pessoas se sentiram também. Isso! Eu me lembro o dia que minha filha mudou de escola e aí veio o primeiro 4 Uhum. na prova. Dentro de uma postura de olhar só para o 4, minha filha, mas você tinha que ter estudado, que não Sim. sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Agora, não, mas peraí, o 4 já tá lá, né? Uhum. Filha, como é que você se sentiu ao ver esse 4? Mãe, eu só pensava, eu vou chegar em casa, vou ter que contar pro pai e pra mãe que eu tirei 4. Né? Olha onde estava o medo Sim. dela. Não estava nem em reprovar, não estava Aham. nem. Não, estava o medo em chegar e ter que Olha que encarar os pais. interessante. Então, eu sabendo disso, eu nunca saberia se minha filha sempre tirasse 8, né? Eu Perfeito. só sei o quanto é importante para ela a nossa opinião, a nossa conduta ali naquele momento por causa disso. Uhum. E aí, às vezes, a gente está tão focado no erro, no resultado, na situação, e esquece de olhar o processo, né? Como é que aquela pessoa se sentiu, por que que ela fez aquilo, qual foi a motivação dela. Uhum. E o líder precisa ter esse olhar, né? E isso é interessante. Quando a liderança tá leve, ele tem tempo, inclusive, para fazer isso. Né? É onde, de fato, ele vai colocar energia, de entender como que as pessoas estão se sentindo e como que ele contribui com cada um, né? Que é a adaptação ali que eu falei lá no começo da nossa fala. Aqui, né? Perfeito, é isso aí. Ai, Sueli, muita coisa, né? Tô aqui pensando, ficaria aqui Horas. um tempão. Mas vamos pensar o seguinte, a gente está talvez com pessoas aqui que estão incomodadas com a sua liderança, não estão muito satisfeitas, estão achando que precisa melhorar alguma coisa. O que que você falaria para essa pessoa? Começa por onde? Uhum. Eu acho que começa desenvolvendo os teus líderes. Eu acho que e o que que é o desenvolvimento? Começa investindo no autoconhecimento de cada um, no autodesenvolvimento de cada um. Então, às vezes, até aquela aproximação de perguntar assim: quais são as tuas dores na liderança? Às vezes as dores estão nos processos, né? E esse desenvolvimento assim de você conhecer cada um ajuda você a entender aonde que você precisa ajustar no todo. Poxa, a dor da Roberta e a dor da Celi é a mesma, então isso de fato está acontecendo aqui, isso poderia ser um desenvolvimento coletivo. Não, isso aqui é uma dor só da Roberta. Como que eu ajudo a Roberta? Então, esse investimento no autoconhecimento, no autodesenvolvimento, nessa fala aproximada de quais são as dores dos líderes, porque eu olhar de fora é uma coisa, eu estar lá no dia a dia, sentado na cadeira, é outra totalmente diferente. É verdade. E eu vivo isso muito, assim, às vezes a empresa chama e diz assim: nós queremos desenvolver os líderes nesse tema, nesse tema, nesse tema. E tu começa a fazer algumas perguntas, o tema muda totalmente. Não é nada daquele tema ali. São outros temas que precisam vir na frente para depois chegar lá onde eles imaginam que precisa verdade. chegar. Então isso acontece sempre, né? Você deve viver isso também. Sim. Então, por onde começar? Começa tendo essas conversas abertas com a liderança para que ele possa observar no seu autoconhecimento lá quais são as dores que ele tem na liderança, ouve de todo mundo, fica claro aonde que precisa ajustar, se é processo, tudo aquilo que é conjunto vira programa de desenvolvimento coletivo, e aí você já tem um primeiro passo. Só que isso é orgânico, é sempre, não pode parar. Ah, esse é o problema. Isso, não pode parar. O que que acontece? Eu quero fazer um programa aqui de 6 meses, porque a gente identificou isso, isso e aquilo. Aí tu faz, depois nunca mais faz nada. Isso quando fala 6 meses, né? Isso. Quando não quer um negócio que você vai lá e resolve em 4 horas Isso, perfeito, perfeito. todo o problema da empresa. Perfeito. E isso é uma coisa bem interessante. O desenvolvimento da liderança, ela é contínua. Por quê? Porque os problemas são sempre os mesmos e a gente não pode parar de falar sobre gestão das pessoas, sobre liderança, sobre como entregar resultado através das pessoas. Então, eu começaria por aí. Boa. E o que que você fala pro povo que paga isso? Porque às vezes o RH entendeu. Aí ele chega e vai vender a ideia para quem resolve, para quem patrocina. Ai, não, a gente vai fazer só um encontro de 4, um encontro de 8. Não dá, né, Sueli? Não dá, né? Não Essas dá. pessoas precisam entender que é uma continuidade, assim como cultura Sim. se transforma no dia a dia do processo e na mudança
do simples para o complexo, a gente não chega agora, vamos mudar isso aqui, não, né? A gente tem que ir construindo isso. O desenvolvimento da liderança também precisa ser, né? Não tem como. Não tem. Eu vou ter uma pergunta que eu sempre faço, que é assim, ó, o que você quer de diferente da tua liderança daqui a 6 meses? Ah, eu quero isso, eu gostaria de daqui 6 meses estar com esse resultado. esse corpo aqui de liderança. Eu disse: "Então tem que começar agora, porque senão daqui 6 meses tu vai ter essa mesma liderança aqui, então tem que começar agora". Tem uma empresa que eu atendo, numa cidade vizinha aqui de Joinville, que a gente começou um trabalho 2 anos atrás. 2 anos atrás, e é um desenvolvimento contínuo. Tem de tudo, tem desenvolvimento coletivo, tem desenvolvimento individual, e a diretora falou para mim esse início de ano agora, ele disse: "Celi, a gente conseguiu todas as certificações, a gente conseguiu o faturamento que a matriz desejava, e eu coloco muito a responsabilidade no que a gente começou 2 anos Olha atrás". Olha como é bacana. É isso aí. Então, você deixar essa equipe formada, inclusive com esse corpo, até de saber assim, ó, qual é o perfil de líder que eu preciso aqui para o meu negócio. O desenvolvimento faz isso, que você enxergue, inclusive, qual é o perfil mais adequado para o teu negócio, para a tua cultura, para o resultado que você precisa. Né? Então é esse o caminho, é constância e planejamento. Planejamento, isso mesmo. É isso, né, Celi? Tô aqui pensando que acho que a mensagem final para as pessoas pode ser assim: liderança é de fato uma consciência do servir. Isso. Né? Porque se a pessoa entendeu isso, ela vai estar disposta aos perrengues. É como quando você decidiu engravidar e pronto, agora é isso aí. Eu sei que eu vou passar a noite sem dormir, eu sei que vou ter que buscar na escola, quando tiver lá para o hospital, mas eu pago o preço, porque eu entendi, né, que isso é servir, isso é construir o desenvolvimento das pessoas. E aí, se essa pessoa que está nos ouvindo aqui não tem esse sentimento, acho que talvez a liderança não seja para você mesmo. Perfeito. Né? Perfeito. E é legal a gente ter essa autorreflexão. Que tá tudo né? bem. Porque às vezes a carreira levou a gente para um lugar que não é o meu lugar, né? E reconhecer onde é esse lugar teu profissional que te deixa leve, que te faz feliz é importante. Né? É isso aí. Então, se isso fez sentido para você, se você conhece alguém que é líder, alguém que está passando por esses perrengues aqui, você pode compartilhar. Aquela coisa toda, curtir, comentar, compartilhar, essa coisa toda que se fala nos vídeos, mas é isso mesmo, é porque se fez sentido pra gente, né? Acho que vale a pena compartilhar. É verdade. Então, obrigada, Celi, pelo papo. Foi uma delícia. Eu que agradeço, Obrigada foi ótimo. pelas contribuições que você tem feito por aí, no mundo afora. O mundo precisa de você, né? Precisa de nós, precisa desse movimento de acordar as pessoas para o essencial, né? Verdade. Obrigada. Conta comigo sempre, viu? Show. Foi um prazer. Valeu, gente!